O título desse vídeo é bem autoexplicativo, mas eu resolvi gravar essa abertura para falar para vocês como eu fiquei feliz com o feedback que eu recebi sobre o vídeo que eu gravei com o Pablo Vilaça. Foram mais de 800 comentários para um vídeo com 17 mil visualizações e uma média excelente. E o mais legal é que quase todo mundo falou ou do que achou do vídeo, do quadro novo, ou comentou sobre o assunto que estava sendo discutido no vídeo, que era o atual momento de Hollywood. Um ou outro mal-educado sentiu a necessidade de falar que não gostava do Pablo Vilaça por causa disso e daquilo, não seria YouTube se isso não acontecesse, mas foi muito pouco. Então, além de poder ler algumas opiniões bem interessantes sobre Hollywood nos comentários, o feedback foi extremamente positivo, quase todo mundo gostou do quadro, todo mundo quer ver novas entrevistas, novos bate-papos, eu já estou conversando com outras pessoas. Eu acho que esse quadro vai ser mais ou menos que nem o Survival Guide, são os vídeos que eu mais gosto do canal, que provavelmente serão os menos assistidos, mas os mais apreciados pelos cinéfilos, e para mim isso é suficiente. Sobre o papo em si, eu gostei muito de conversar com o Pablo, até agora eu tive ótimas experiências com a Carol, com o Pirula e com o Pablo, então tomara que continue assim. Eu gostei muito do fato dele ter discordado de mim em um dos pontos. É legal quando duas pessoas concordam e cada uma solta exemplos sobre algo que está sendo discutido, mas é mais produtivo quando há uma discordância sem que as duas pessoas se ataquem, sem que uma tente convencer a outra do ponto de vista dela. Porque quando isso acontece, você reflete sobre o ponto de vista do outro, mesmo se você não mudar de ideia, você invariavelmente aprende alguma coisa nova. Você expande a sua visão, as duas pessoas envolvidas no papo só têm a ganhar, assim como quem assistir. Assim como aconteceu com a Carol, em alguns momentos a gente saiu um pouco do tópico. Eu gosto de cortar esses momentos na edição, eu gosto de uma edição bem fechadinha, bem precisa, mas eu nunca descarto esses momentos, então agora eu vou oferecer mais 10 minutos de conversa com o Pablo Vilaça para vocês. A edição aqui está um pouco aleatória, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo original antes, senão vai ser difícil de vocês se ubicarem. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, espero que vocês gostem, um abraço e até a próxima. Você tem coragem de fazer personagens como Walter White, ou até o Dexter, né? Embora a partir da quarta temporada tenha virado uma porcaria, mas enfim, pelo menos é um serial killer que é o protagonista da série, né? Então eles têm, a televisão tem coragem mais de fazer, ou como o Jack Bauer. O próprio Game of Thrones, que tem episódios que me cansam, essa Batalha dos Bastardos, se você puder ver um episódio, que é o penúltimo da última temporada, tem um episódio chamado Batalha dos Bastardos. Aquilo pra mim é nível Spartacus, Coração Valente, até Senhor dos Anéis, em termos de escala, de escopo. Eu nunca vi nada parecido na televisão. Eu não acho a melhor série dramática de todos os tempos, mas em termos de valor de produção, é uma coisa extraordinária. Você já escrevia nos anos 90 ou 2000? Tô te chamando de velho, mas escrevi que eu sei, pelo menos em 2000 já escrevia. Era diferente analisar séries. Porque hoje a gente vê uma série, a gente vê uma linguagem semelhante à linguagem cinematográfica. Pra ver uma série dramática dos anos 90 era estranho até. Mas o próprio cinema, as pessoas não estão vendo o filme cada vez mais em casa? Não, mas aí não tem problema, porque a questão é, estão vendo mais em casa. Mas ele foi pensado como uma linguagem do cinema. Se ele vai ter uma linguagem televisiva, por exemplo, e o cara só fez close, 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 porra, aí o erro é do diretor. Ele deixou de explorar o potencial do cinema. É verdade, ele poderia. Na televisão é difícil ele poder. A gente não é de gerações muito diferentes. A gente ia ao cinema nos anos 80 e 90, que era uma coisa que, não que nem nos anos 50 e 60, nos anos 50 o pessoal botava terno e gravata para ir ao cinema, era um evento. Mas nos anos 80 e 90 eu acho que se respeitava mais do que hoje. Hoje o cara vai pro shopping de bermuda e se der tempo ele pega um filme. Mas essa é a diferença. Antes, até na nossa adolescência, e aí realmente você tem 36, né? Sim. É basicamente a mesma geração, a gente ainda tinha cinema de rua. Você olhava a programação de cinema, que você ia ao cinema ver aquele filme. E hoje, como você falou, é isso. O cara tá no shopping, se der tempo ele pega um filme. E eu acho que é a geração que chamam da geração PlayStation. Não é nem culpa dessa geração, porque eles cresceram vendo filmes que já tinham essas coisas, esse estímulo visual da criatura gigante, das explosões grandiosas. Você bota um cara desse pra ver um filme que tem uma linguagem muito mais vagarosa, sem nenhum tipo de efeito visual, no máximo um efeito prático lá e cá, vai pesar, ele não cresceu com aquilo. O meu filho, mas ele tem 13 anos. Eu fui assistir com ele, isso faz uns 2 anos, então ele tinha 11. Eu lembro que eu até comentei isso no Twitter. Eu fui apresentar pra ele a série Star Trek.
A série de cinema, não a série de televisão. Eu não vou lembrar qual que era, eu acho que era o 2 ou 3. Quando acabou o filme e tal, ele comentou como ele tinha achado as naves, a Enterprise e tal, real. Como ele comentou assim, os efeitos são legais, são bons, parece de verdade. Essa diferença é porque é de verdade. Porque não é uma coisa construída em computador digital, que aí nós entramos finalmente no terceiro ponto que você levantou. Engraçado, meu filho tem 4 anos e ele assiste muito coisinha no celular de dinossauros digitais, ele tá obcecado com dinossauro. E quando ele viu História Sem Fim, que o Atreyu tá em cima daquele dragão cachorral gigante, que é um boneco, aquilo impressionou ele. Ele olhou e falou, mas ele tá em cima do cara de verdade. O olho vê, não. Na hora H o olho vê. A gente percebe. Então isso é muito interessante, porque você vê, o Star Trek ele não tinha condição de fazer na época os efeitos que nós temos hoje, mas eles funcionam mais porque realmente tinha um objeto físico diante da câmera. E a gente percebe que tinha realmente alguma coisa sendo filmada ali, que não é uma série de zeros e uns criados em computador. Então isso faz uma diferença. E aí você tem razão. Eu acho que do ponto de vista de criatividade, de soluções, os cineastas hoje dependem perigosamente e de maneira pouco saudável de efeitos visuais. É aquela velha história. A gente conserta isso na pós-produção. E fazem coisas que nem precisa. Não adianta. Eu, por exemplo, eu assisto Walking Dead, gosto de Walking Dead. Mas quando a espadinha entra e espirra aquele sangue, aquilo lá é óbvio, assim, não, sabe? Por isso que um Walking Dead, aí você vai ver um filme que nem Evil Dead, o primeiro, que é toscão e barato, mas aquele sangue saindo, aquela escatologia, não dá pra... radical do negócio. E a fisicalidade, aquele negócio estava ali. Então, hoje, isso é problemático. Eu tenho o filme, eu lembro que eu escrevi sobre isso na época, acho que eu escrevi, enfim, sobre o filme tem um filme do Unstoppable com o Denzel Washington e o Chris Pine. O trem atinge um carro na linha do trem, dá uma porrada. E aí você vê claramente que aquele carro é um carro digital. Sendo que há 10, 15 anos, você colocaria um carro ali para o padrão de produção de Hollywood, isso não é nada, é um trocado. É engraçado. Antigamente o pessoal falava assim, para vender um filme, os efeitos são digitais, são efeitos de última geração e tal. E hoje, quando um diretor ele quer vender o seu filme, ele fala, estamos usando efeitos mecânicos, efeitos Mad Max, voltamos ao que é verdade. De repente isso é bom. E eu fico com a inveja. Eu assisti o Poderoso Chefão na Mostra de São Paulo há uns 3, 4 anos, uma cópia bonitona que eles exibiram lá no Cine Sesc, e eu dava para ver claramente assim em volta, pelos comentários e pela reação das pessoas, por exemplo, na cena com a Apolônia, quando ela entra no carro, dava para ver o choque das pessoas, dava para ver que tinha gente que estava vendo pela primeira vez. Eu senti uma inveja. Ver Poderoso Chefão no cinema em alta qualidade pela primeira vez. Ver pela primeira vez. E assim, então, pois tem gente hoje que você fala, você nunca viu, até filmes mais recentes, você nunca viu Pulp Fiction. Você tem ideia do presente que tá te esperando sentar e ver Pulp Fiction pela primeira vez, mas não é todo mundo que é cinéfilo também. A gente tem que levar em consideração que existe o público casual. O cara não quer saber quem foi Buster Keaton e pra ele comédia não é aquilo, comédia física. Mas não é desse pessoal que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que ama o cinema e mesmo assim, tem preguiça, porque é verdade. Aí é uma das coisas que eu costumo falar, Thiago, assim, que é uma função do crítico. Na verdade, pode ser uma função de qualquer cinéfilo, mas eu acho que o crítico tem muita importância. Que é nessa coisa da educação cinematográfica, assim, de guiar o leitor, inclusive na descoberta da história do cinema. Olha, você gosta... Por exemplo, vai ser homenageado agora pela Academia o Jack Chan, que é um gênio. Um gênio da fisicalidade, concordo. Um monte de gente falando, não é um absurdo ele ser homenageado, tá certíssimo, ele é o Gene Kelly dos filmes de ação. Concordo. O cara é maravilhoso. Aí você fala assim, você gosta de Jack Chan? Gosto. Sabe quem que você vai amar? Buster Keaton, Harold Lloyd. Então, cai a porta e tem uma janelinha que se cair errado ele se quebra e pronto. E ele fazia isso e o Jack Chan... É uma função que a gente tem que exercer. É mostrar uma beleza que às vezes o público nem sabia que estava lá. Eu tenho uma ideia para um vídeo, eu não sei se você não topar, eu até corto na edição, mas eu acho que seria um exercício de humildade para mim, extraordinário, uma coisa que eu preciso ouvir, seria você criticar A Capital dos Mortos 1 e 2 na minha frente. Ao vivo! Eu acho que a gente tem que fazer isso. Bom, se você topar, eu acho que seria extraordinário eu ouvir tudo que eu... A pressão nem é em você, não, a pressão é em mim. Não, a pressão, mas sim, é difícil ouvir, porque eu sei que o filme tem problemas e por causa do YouTube as pessoas têm dificuldade de me falar que tal coisa não funciona, fora os mal educados que falam pelo prazer de falar maldades, mas eu gostaria, eu vou te mandar os 2 filmes, se você topar, a gente fala da Capital e eu só escuto e falo, Eu dirigi 2 curtas.
O segundo curta, ele é de 2012, eu acho, enfim. Quando a gente botou ele na internet, eu achei tão fascinante, assim, porque ele tem 15 minutos. Eu acho que vi aquela sensação assim, ele passou a vida inteira criticando, agora é minha vez. Tem que ser perfeito. Teve gente que escreveu, o filme tem 15 minutos, teve gente que escreveu texto de 20 parágrafos sobre o filme. Eu achei sensacional. E tem várias críticas que fizeram que eu falei, porra, filho da puta, ele tem razão. E outras eu já achava assim, não, esse tá aí com raiva.